Papo Agora é Saúde. No J7 Notícias. Sua saúde, seu direito. Com Júnior Dezuani. Oferecimento Sim Comércio Catanduva. Por um comércio cada vez mais forte. Hoje, quinta-feira, mais uma vez, recebemos aqui em nosso estúdio o advogado Júnior Dezuani, que sempre fala sobre sua saúde e seu direito. Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes da J7. Bom dia. E bom dia também à doutora Ciciane, que me acompanha hoje no nosso quadro, né? Grata satisfação em tê-la aqui conosco, que a doutora Ciciane é a coordenadora da Comissão de Direito em Saúde da 41ª subseção da OAB Catanduva. Né? Inclusive, a doutora Ciciane já foi coordenadora estadual também, né? Sim, sim. Bom dia a todos. Bom dia, Marcão. Bom dia, Júnior. Bom dia aos telespectadores e ouvintes. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Na verdade, nós tivemos na Comissão de Direito Médico na Estadual, né, na Seccional de São Paulo, e estamos agora atuando também na Comissão de Direito Médico aqui da subseção de Catanduva. E muitos trabalhos efetivos para realizar, principalmente nesse pós-pandemia, nesse pandemia, né, que nós ainda estamos vivendo. Exato. Como a gente, toda quinta-feira a gente traz, Marcão, a questão do direito é dinâmico, o direito da saúde mais ainda, né? Porque nós temos decisões diárias que faz com que a gente tenha que buscar o entendimento, né? Ou compreender como é que o judiciário entende determinadas questões para que a gente possa atuar. E é justamente isso que a Comissão de Direito da OAB, dessa estrutura, são várias comissões temáticas que a OAB tem, e a Direito em Saúde é uma delas, que faz tudo andar. Então, os profissionais, os advogados que compõem essa comissão, estão diariamente estudando os novos casos, como é que é a interpretação, como é que os tribunais têm decidido, para que se compreenda bem a jurisprudência e a gente possa exercer o direito à saúde de uma maneira mais efetiva para o nosso cliente, ou para o cidadão em comum. E hoje eu trouxe a doutora Ciciane aqui para comentar um pouco dessa estrutura, de como funciona. Afinal de contas, ela é a nossa coordenadora, né? Então, a Comissão de Direito Médico, ela se estrutura da seguinte forma. Nós vamos realizar webinars, simpósios, alguns cursos nessa área, até porque o direito médico tem crescido muito, tendo em vista principalmente a pandemia que nós vivemos nos últimos anos. E a judicialização da saúde é um dos temas mais importantes, né, nessa temática. E até, inclusive, já fechamos com o Dr. Oswaldo Simonelli, que é um nome renomadíssimo nessa área do direito médico. No dia 12 de agora de julho, nós teremos um webinar, já começaremos na semana que vem a fazer a divulgação do evento. Alguns outros trabalhos também, um e-book, que será realizado e desenvolvido pela própria comissão. Nós temos aí 8 integrantes da Comissão de Direito Médico da subseção de Catanduva, da UAB, e todos desenvolverão alguns temas importantes para subsidiar e aprimorar os conhecimentos médicos, né, dos profissionais de saúde e também o jurisdicionado, que são os cidadãos que têm interesse em direitos do consumidor também. Exato. Os advogados, né, os profissionais fazem parte das comissões temáticas, eles acabam se aprofundando no tema, né, específico, no caso nosso de saúde, como eu disse, para acompanhar, para compreender e passar isso, acabam se tornando especialistas nesse assunto. Né? Inclusive porque a OAB sempre é demandada, a OAB de uma maneira como instituição geral, sempre quando algum tipo de questionamento da sociedade ou alguma decisão polêmica, sempre é o órgão que é procurado para se manifestar. Né? E como o direito é amplo, né, cabe sempre às comissões temáticas estudar especificamente aquele assunto e manifestar sua posição de qual é o entendimento ou os caminhos que isso podem seguir. Então, isso é muito importante. A gente está sempre pensando em determinado assunto, no nosso caso, saúde. E a OAB e também a comissão, ela está à disposição, aberta para população. Sim, sim. E lembrando, né, que a OAB hoje funciona aqui no prédio da ACE, né, no 2º andar. Isso, nós estamos aqui na ACE, né, que a nossa casa na Rua Paraíba 141 está em nova elaboração de sede e provisoriamente aqui com vocês. Muito obrigada. Então, uma das, como a doutora Ciciane colocou, uma das atividades é a questão do e-book, né, com matérias, com estudos, né? Inclusive nós recebemos de uma outra subseção
um trabalho bom com direito ao cidadão com câncer. Sim, né? sim. Então, a gente vai fatiando a especialidade em subespecialidades. Né? Então, você tem dentro desse trabalho todos os direitos inerentes à pessoa com câncer. Então, aquele cidadão, aquele indivíduo que está precisando disso, ele vai especificamente, ele tem todo um trabalho preparado que foi preparado por uma comissão de saúde. Nós estamos com projetos aqui também de fazer uns trabalhos nesse sentido aí de algumas outras matérias, de forma a aprimorar o estudo e dar esse tipo de serviço para a sociedade. Né? E esse atendimento, ele é totalmente gratuito? Sim, sim. Ele é voltado para a população e também para a formação profissional. Nós também temos um projeto, Marcão, de trabalhar com a prevenção do direito médico voltado para os profissionais de saúde. Porque existe muita questão envolvendo o erro médico, responsabilidade civil médica, a mesma responsabilidade junto aos órgãos de classe, que é o CRM, CFM. Então, a gente desenvolve esse trabalho. Alguns problemas também criminais, porque tem algumas situações que envolvem a responsabilidade penal do médico. Então, a gente já entramos em contato com a Fundação, com a Unimed, para fazermos esse trabalho da comissão voltada para a prevenção também dos profissionais de saúde, para atuarem cada vez mais de acordo com o Código de Ética Médica. Até porque nós tivemos uma recente alteração desse Código de Ética Médica, e algumas outras situações também são inovadoras, como, por exemplo, a telemedicina, que foi recentemente regulamentada pela resolução do CFM. E também tivemos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que envolve muitos hospitais e muitos profissionais de saúde clínicas, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O cannabis, que é uma situação também premente e recente. Então, tudo isso envolve direito médico, para vocês terem noção da amplitude, da abrangência dessa nossa atuação no campo do direito médico, que é uma especialidade que hoje está muito, muito difundida. E vocês foram bem recebidos nos hospitais? Sim, sim. Tivemos... Houve um bom entendimento? Sim, sim. Estamos só aguardando para poder realizar esses eventos, essas palestras com os profissionais, inclusive com os alunos também. Fui muito bem recebida. E a atuação, ela pode ser também estendida à UPA, Hospital Mahatma Gandhi? Sim, estamos abertos aos convites. Se alguém que se interessar, fica aqui a deixa para a gente ir visitar e fazer essa divulgação desse trabalho também. Eu acho, Júnior, que se você tiver algum tema para debater dentro do quadro Sua Saúde, Seu Direito, você pode, inclusive, aproveitar a visita da doutora Ciciane e fiquem à vontade. Tá? Ok, Marcão. Ouvindo a doutora falar, a gente amplia muito a área de atuação. O leque, né? Que é muito grande. Então, e lembrando... E isso quer dizer que o atendimento à população melhora, né? Sim, com certeza. Exato. Esse é o objetivo, né? Isso, é isso que eu ia destacar. Toda vez que você fala assim, OAB, advogado, justiça, saúde, você imagina conflito, né? Eventualmente, isso demanda realmente duas posições antagônicas defendendo seus direitos. O que a comissão, uma das atividades da comissão é justamente entender como funciona essa relação e pacificar ao máximo, né? Então, uma das ações, inclusive, que a gente vai até propor a questão, porque quem vai decidir sempre as demandas está sempre na mão de um juiz, sempre na mão de um magistrado, que também, da mesma maneira como muitos profissionais, não tem conhecimento a fundo, né? Não tem, ele recebe demandas de todas as áreas. Então, um dos trabalhos é também, junto ao judiciário, passar como funciona a questão da saúde, do ponto de vista do paciente, do ponto de vista do profissional, dos outros profissionais que complementam, fisioterapeuta, enfermeiro, enfim. Como essa dinâmica funciona e quando chegar uma questão, uma demanda para a decisão do magistrado, ele tenha pelo menos conhecimento básico do funcionamento e ele possa dar uma decisão... Facilita bastante, né? Uma prestação jurisdicional mais... Exato, não tenha dúvida. Tá? E acaba sendo um trabalho social, né? Sim, justamente. Exato. O nosso intuito é esse também. Exato. Muito bom. Então assim, tem muito trabalho, né? Questões, como a doutora colocou agora, que a telemedicina, e depois eu avanço até um pouco, a robótica aplicada à medicina. Então você vai ter um profissional em São Paulo operando alguém no Amazonas via robô, via máquina,
Né? Isso vai ser uma maravilha. Aí é que está. Essa é a grande questão, né? Vai ser uma maravilha, mas e aí? Isso, exatamente. A questão da responsabilidade civil é até criminal. Sim. Então o profissional está aqui, o robô está operando lá. Se tiver alguma intercorrência, quem responde? O profissional? Qual é o órgão que vai... O robô? E se teve um problema, um delay de internet, aí quem responde é o operador da internet. Enfim, são questões que devem ser colocadas de maneira prévia, porque nós não vamos fazer experiência com alguém depois. Né? Então é isso que uma das áreas importantíssimas. Isso é para salvar vidas. Nós tivemos aí recente, acho que na semana passada, salvo engano, um webinar com o Dr. Miguel Kifuri, que é um dos nomes mais prestigiados e renomados do direito médico, né? E da responsabilidade civil médica. Ele falou justamente sobre isso, sobre a robótica. E tem crescido muito, né? A telemedicina no Brasil, nós somos um país, né, intercontinental, né, de grandes proporções, então ela veio para auxiliar. É óbvio que estamos caminhando ainda, né? Ela foi regulamentada agora recentemente, no início do ano de 2022, mas é uma coisa que veio para ajudar. Se for usada em prol do cidadão, né, ela veio para facilitar, sim. E vocês vão ter também uma aproximação, uma relação mais próxima com a prefeitura, que é quem administra, que é a gestora, em muitos casos, da saúde em Catanduva. Nós assumimos, Marcão, agora recente, né? A comissão foi nomeada recentemente. Então, nós faremos essa visita, sim, ao município, à prefeitura, para tentar viabilizar aí o máximo de condições para atuarmos também junto aos munícipes. É importante, Marcão. Todos os segmentos. A comissão está disponível para atuar em parceria, em auxiliar todos os setores que nos procurem dessa maneira, de uma maneira proativa, de uma maneira a gente minimizar os conflitos para que a gente consiga atender os dois lados, né? Sempre lembrando, nós estamos tratando de saúde. Né? Como você frisou, achei interessante essa questão, né? O Marcão até perguntou, e como que está a tua relação? Os hospitais receberam de bem, vamos dizer assim? A gente tem parece que está com a gente, né? Fala de advogado, fala de direito, o pessoal fala... já vai conflito, já vai começar a conflitar. Não, e não é esse o objetivo da comissão. Justamente. A intenção é tirar o conflito. É pacificar. Hoje o direito ele tem caminhado muito nessa ótica, né, de tentar pacificar. E aí nós temos, né, várias situações nesse sentido, de antever os problemas. Exato. E essa questão da robótica eu me interessei mais ainda, achei muito interessante, porque você imagina, quem erra é culpa do médico, algum problema ali, mas aí tem a internet, tem o robô, tem o profissional que está ali, porque eles vão fazer a cirurgia, mas não vão fazer apenas o médico operando só lá longe, vai ter alguém acompanhando o paciente ali presencialmente, né? Exatamente essa forma, o procedimento, a estruturação do procedimento. Tudo isso tem que ser pensado e essa comissão... Isso, tem que ser pensado de maneira antecipada, porque um erro pode ser fatal. Né? Porque, de uma maneira geral, o direito ocorre na sociedade sempre de maneira reativa. Então, a sociedade demanda... Tem uma ação para ter uma reação. E a justiça acaba se moldando a esse movimento social, com algumas exceções. Por exemplo, a questão de cigarro, lembra que era proibido? Hoje é proibido fumar em lugares fechados. Por quê? Exato. Teve um porquê. Sim, mas eu digo, a lei veio antes de uma demanda, veio de maneira preventiva da sociedade. Né? Nem sempre acontece assim. Uhum. O direito, geralmente, a sociedade pressiona, questão dos usos e costumes, aí a pressão social é tão grande que aí acabam criando uma lei para regulamentar, né? Normatizar tudo isso. E pacificar aquela situação. Né? Um caso clássico é aquilo que aconteceu lá na Santa Maria, lá na Boate Kiss, Sim. que não eram hoje não é permitido fogos de artifício em lugar fechado, né? Exato. Na época era, mas teve que acontecer uma tragédia, uma fatalidade para observarem. E isso não é o que vocês estão procurando. Vocês estão procurando se antever, né? Se precaver com essa comissão para ver os problemas que podem acontecer para serem evitados. Sim, e também aproveitando o gancho, Dr. Júnior Desuani, trazer também informações, né, explicando para a sociedade, para a população,
todos os temas que envolvem o direito médico. Igual nós tivemos agora recente, há 2 semanas atrás, o julgamento do rol taxativo, exemplificativo da ANS. Foi o papo então, aqui no nosso quadro. Gerou uma polêmica grande. Então, tudo isso é importante para a gente poder desenvolver esse trabalho junto à população, junto aos profissionais de saúde, para trazermos essa visão, né, jurídica do direito médico. A gente tem sempre ouvido a questão de pacientes, pessoas que vão procurar as farmácias populares para buscar o seu remédio, né? E normalmente há falta do medicamento na farmácia. Essa comissão, a OAB, pode ajudar? Vocês têm pensado de que maneira pode encurtar esse tempo aí para que a pessoa possa ter acesso ao remédio? Na verdade, Marcão, subiu e cresceu muito a judicialização nesse sentido. As negativas de oferta de medicação, às vezes de tratamento, aumentaram assim vultuosamente nos últimos anos. E agora, com essa questão do rol taxativo, vai aumentar ainda mais a judicialização da saúde. E então a gente orienta os cidadãos, né, os munícipes, a procurarem sim um profissional para estarem buscando os seus direitos, né? Então, o que a gente pode fazer em comissão é orientá-los. Eventualmente, Marcos, passa a questão da falta do medicamento em função da demanda. Então, sim, é um motivo, né? Então, se você tem uma demanda alta, vai acabar faltando, porque o município trabalha com orçamento e ele trabalha com estoque baseado em demandas anteriores. Então, o que precisa nesse caso, especificamente? Um acompanha mais próximo do poder público para determinados sim, medicamentos, para que não falte, né? E a questão, como o doutor diz, da judicialização, ela aumenta cada dia e vai aumentar mais ainda em função dessa decisão do rol taxativo, porque, mais uma vez, é reativo, né? Você tem uma ideia, em Catanduva, os últimos números que eu tive acesso, quase que a quantidade monetária que a Secretaria de Saúde destina para a relação de medicamentos do REMUME, que ela tem que ter, ela gasta com judicialização. Então, é assim, inviável o poder público. Você não consegue fazer um planejamento orçamentário em função disso. Pode chegar, e tenho certeza que vai chegar, vai superar. Então, o valor gasto com judicialização vai ser superior àquilo que a prefeitura coloca como orçamento para o medicamento. Ela mensura algo que hoje não é mais a realidade. Exatamente. Então, e aí, decisão judicial cumpre-se, né? Não discute-se, né? Então, chega ali para que seja fornecido o medicamento, tem que fornecer. Então, mas é possível? O importante é entender por que está faltando o medicamento. Esse é o objetivo, sobretudo, dessa comissão também. Fiscalizar, orientar. Por que está faltando e buscar uma solução junto com o poder público para que a gente possa equalizar a situação. Essa questão de informar o cidadão dos seus direitos. Depois que nós iniciamos o quadro aqui, Sua Saúde, Seu Direito, eu não imaginava cada direito que nós temos. A proporção, né? A proporção de tantos direitos que nós temos. Haja vista a questão do pré-natal, que nós falamos nos programas anteriores aqui. É muito interessante tudo o que pode ser feito, né? É óbvio que muita gente, às vezes, não sabe, não quer usar, mas, enfim, é bom que a comissão vem para isso, justamente para orientar, para coordenar ações e para orientar também os munícipes, seja de Catanduva, né, e as pessoas interessadas aqui que acompanham o J7 também. E esse atendimento está aberto, está aberto também para as cidades da região? A comissão, a atuação? Sim, nós temos um trabalho junto às comissões de toda a região. Rio Preto, Bebedouro, todas as cidades aqui circunvizinhas a Catanduva. Então, inclusive, nós estamos desenvolvendo alguns cursos também pelo ESA, né, que a OAB tem disponibilizado para os profissionais, tanto de saúde quanto advogados. E será feito também esse trabalho em conjunto. Às vezes, assim, uma vez por mês, nós temos reuniões com a subseção de São José do Rio Preto, de outras subseções também. Então, isso essas é importante. Comissões como essas já existem em outras regiões. Subseções. Entendi. Sim, estudando o mesmo assunto, direito, e particularidades regionais, a gente troca informações e vê como tem agido para tentar uniformar isso. Agora, Zé, chegar até o secretariado de todas as cidades, né? Sim. Importante disso. Lembrando que quando se diz o direito à saúde, nós estamos também de direito e deveres. E deveres, exatamente. Para ambos os Sim. lados. É essa relação que tem que ser compreendida.
quando tanto o profissional quanto o cidadão entende seus direitos e deveres, ele já vai de uma maneira mais precavida e com limites, né? Porque você não pode avançar no direito, né? do outro enquanto você está exercendo o seu, né? Então essa é a relação que deve ser estabelecida. E assim, a gente aproveita, né, e agradece muito esse espaço para estar divulgando todo o trabalho da comissão e nos colocamos também à disposição. Com certeza. Nós aqui agradecemos. Olha minha garganta. Acho que vou procurar a OAB. Viu? Isso aí, Não, Marcão. você tem que ir pro médico primeiro. Depois Sabe o que é você isso vai ver aqui, se Júnior? precisa. É efeito do que o Do Corinthians 4-0. fez ontem. Comemorou muito, hein, Marcão? Aliás, O Júnior já chegou fazendo assim hoje aqui, ó. Vou cumprimentar o já Marcão. não foi. Pior que em casa ontem tinha um cara. Pô, eu convido o cara, meu genro. Convido em casa. o genro, Senta no meu sofá, sirvo cerveja gelada pra ele, ele ainda fica me. E Tomando torce, quatro. torce pro time contrário. Pô, Você acha que genro, nora... Pô, é assim mesmo. Ô, Júnior, você vai ficar aqui pro arquibancada, né? Fico. Ah, Mas hoje, com certeza. prazer eu ficaria. Não, mas hoje nós não vamos falar de Copa do Brasil. Acho que não, vamos. Não. Eu vamos quero falar ver você não falar. Eu que comando o nós negócio vamos falar aqui, da rapaz. rodada do Brasileirão do fim de semana. Doutora Ciciane, agradecemos muito a sua presença e sempre que precisar, use esse espaço aqui. Agradecemos bastante mesmo a Eu sua que participação. agradeço, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, Marcão, Zé. Muito obrigada pela oportunidade.